Oi meninas, boa noite. Entramos aí uns 2 minutinhos antes das 20 horas. Oi, Jaque Mota, porque o Instagram tá chamando o nosso público até o pessoal entrar. Logo, logo a Eliane tá por aí também. Eu vou chamar ela pra gente começar o nosso bate-papo. Enquanto ninguém entra, vai comentando aí da onde você é, que cidade que você tá falando. Aqui em Curitiba, onde eu tô, tá muito frio. E aí onde vocês estão? Já já a Eliane vai entrar. Oi, Adriane. Brasília. Ó, a Eliane já entrou. A Eliane já entrou pra gente começar o nosso bate-papo. Vou chamar ela aqui de Fortaleza, Julie, Amanda, Belo Horizonte, todas bem-vindas, muito feliz. Oi, Eliane, tudo bem? Tudo bem? Tá dando para me ouvir direito, Marcele? Dá para ouvir sim. Ah, então tá bom. Ai, que bom participar aqui com você. Estou muito feliz com essa oportunidade de poder falar com o teu público aí. Ah, legal. E você consegue me ouvir bem também? Não, tudo jóia. Perfeito. Legal. Então tá. Bom, meninas, vamos começar então. A Eliane vai começar contando um pouquinho quem é ela, né? Onde ela mora, qual igreja ela frequenta, e aí depois ela vai começar a compartilhar aí a história de vida que eu conheço um pouquinho da história dela e com certeza vai impactar você. Pode Então, falar, gente, fica à vontade. meu nome é Eliane, né? Meu nome é Eliane, eu sou de Ribeirão Preto. Na verdade, eu moro aqui, né? Mas eu venho de uma cidadezinha pequena chamada Santo Antônio do Jardim. Quase ninguém conhece, né? E eu moro aqui, eu frequento a Igreja Batista, né? Sou membro da Igreja Batista aqui, né? E conheci a Marcele, né? Foi muito bom, né? Falar, né? Com a Marcele, mesmo virtualmente, né? Eu acho que é tão bom, né? Essa tecnologia conecta as pessoas, dá a oportunidade de a gente conversar e conhecer gente, né? Que talvez pessoalmente ia ser difícil. É verdade. E eu moro aqui, né? E eu conversando com a Marcele, ela conversou, pediu para mim contar um pouco da minha história, né? Na verdade, eu acho assim que cada uma de vocês deve ter uma história bonita para contar, né? Uma história de relacionamento com Deus, né? De tantas coisas boas que Deus tem feito na minha vida. E eu espero hoje, assim, que Deus me use, né? Através da minha história, para de repente poder acrescentar um pouquinho na vida de vocês. Amém. Eu E já é, tinha, quando você me contou, com certeza quem está ouvindo aí vai ficar impactado com a sua história. eu, como muitas mulheres aí que possam estar me ouvindo, assim, tinha muitos planos para minha vida, né? E tinha muitos sonhos. E um dos meus maiores sonhos era ter um filho, né? Eu queria, assim, eu sempre sonhei em ter um filho. Eu tinha até um nome que ele ia ter, né? Eu chamava Bruno. Desde solteira eu falava que eu queria ter um filho e ia chamar Bruno. E Deus é tão bom, né? Que Deus atendeu esse meu desejo, né? Eu casei. Depois de 5 anos eu engravidei e eu sonhava acordada com o rostinho desse menino, né? Nossa, eu fazia planos para a vida dele, eu imaginava o que ele ia ser quando ele crescer, né? E o que eu não sabia, né, que Deus tinha feito outros planos para minha vida. Quando meu filho nasceu, né, o, os médicos me disseram, né, eu lembro que ele veio para mamar. Aí quando eu olhei para aquela carinha, eu vi o que era o amor, né? E eu lembro que o médico me chamou e disse que tinha duas notícias para me dar, que tinha que dar uma notícia boa e uma ruim. E eu sempre falei assim, ai, me fala a boa primeiro. E ele me disse assim, olha, seu filho nasceu com um problema cardíaco muito complicado
e a gente vai ter que operar. Essa era a boa, sabe, Marcele? Fiquei até com medo de perguntar qual que era a má notícia. Daí ele disse que a má notícia era que as artérias eram muito estreitas e essa cirurgia já é delicada com um bebê de 2 dias de vida. Imagina com as artérias estreitas, né? E foi ali que eu vi que eu não tinha controle de nada, né? Que aqueles planos que eu tinha feito, né? Que quem, na verdade, tinha o controle da minha vida era Deus, né? Acho que foi ali que eu entreguei as rédeas da minha vida para Ele. E o meu filho sobreviveu, Marcelo. Acho que foi a primeira grande vitória dele, né? E eu acho que foi ali que eu comecei, assim, a estreitar a minha intimidade com Deus, a buscar mais. Porque numa situação dessa a gente fica tão abalada, né? Porque é uma coisa que a gente não espera. E passou um pouquinho, e eles me disseram assim, olha, ele fez a cirurgia, ele sobreviveu, mas talvez ele tenha algumas sequelas. E nessa altura do campeonato, né, que eu amava tanto aquela criaturinha, que eu falei assim, olha, que importa sequela, não tem problema, né? Eu quero é que ele viva, que ele sobreviva. Só que passado, mas assim, ele com quase um aninho, eu tive o diagnóstico que diz que ele não ia viver por tanto tempo, né? Eu não ia. Ele estava com um problema, tinha agravado mais, e que aquele problema não tinha solução, não dava para fazer uma cirurgia, porque precisava transplantar coração e pulmão. E que eu tinha que conviver com aquela ideia que eu ia ter aquele amor que eu tinha experimentado, assim, que eu amava cada dia mais, e aquilo não ia durar por muito tempo. E quando eu me vi nessa situação, acho que o meu chão se abriu. Mas eu resolvi naquela hora, sabe assim, falei assim, olha Deus, eu entrego. Que é verdadeiro, né? Eu creio no poder de Deus e eu quero realmente assim entregar, mas eu quero descansar. Descansar para mim ser uma mãe tranquila, para mim ser a melhor mãe que ele tiver. No tempo que Deus permitisse que ele vivesse, eu queria ser a melhor mãe que ele pudesse ter. Então, para mim, a partir daquele dia, e eu não podia ser uma pessoa ansiosa, uma pessoa, porque senão eu ia passar isso para ele. Eu não queria que ele percebesse, né? E assim foi vivendo, sabe? A gente foi vivendo e ele foi crescendo. E esse meu amor cada dia mais ia aumentando, né? E quando ele tinha ali uns 2 aninhos, eles me deram um diagnóstico que ele ia viver no máximo até uns 4, 5 anos, se ele conseguisse sobreviver a alguns procedimentos que ia ter pelo caminho. Quando ele tinha uns 2 aninhos, eu tive mais um filho, Deus me deu mais um presente, mais um menino lindo, né? Então eu tinha praticamente os dois, né? Quase na mesma idade, né? O Bruno sempre foi miudinho, então era como se tivesse gêmeos, né? Mas nós vivemos ali, Marcele, um dia de cada vez, mas um dia com alegria, com tranquilidade, sabe? Deus ali foi sustentando e foi cuidando de mim também, sabe? Assim, sabe? Falando baixinho para mim, ó, fica tranquila, aguenta firme, que eu tô aqui do teu lado. E realmente é lógico que a gente tem momentos que não é fácil, né? Mas quando a gente vai de encontro, a gente vai na presença do Senhor, a gente não volta, né, com as mãos vazias, né? E Deus foi me fortalecendo. E o Bruno foi crescendo e ele foi superando todas as expectativas que o médico deu. Então, passou 4 anos e passou 5 anos, 6 anos, e a gente foi aproveitando a vida. E nesse meio tempo, nós tínhamos comprado uma casa, né? Então, meu marido trabalhava praticamente para pagar a prestação da casa. E eu nunca tinha dinheiro para nada, né? E o Bruno crescendo, ele queria coisas, eu queria realizar os desejos dele, mas eu nunca tinha dinheiro. E eu resolvi que por que não eu começar um negócio, eu trabalhar e eu conseguir ter dinheiro para poder realizar os sonhos dele, porque eu não sabia se ia ter o amanhã, sabe? Eu olhava para a vida do Lucas, o meu outro filho, eu sabia que um dia ele ia crescer, ele ia trabalhar, ele ia conquistar as coisas dele, mas o Bruno não, ele dependia de eu ter essa força de correr atrás dos meus objetivos, né? De ser uma pessoa melhor, mais tranquila.
E Deus foi tão bom que me deu esse trabalho, né? Vocês estão vendo aí no fundo, né? Os bebês, né? Eu trabalho fazendo bonecas reborns, que foi um trabalho, um presente que Deus deu na minha vida, porque eu consegui realizar os sonhos dos meus filhos, trabalhando dentro de casa, cuidando deles, sabe? Aproveitando cada minuto, porque era para mim era a coisa mais importante que tinha. E assim foi vivendo, Marcelo. Então, era 6 anos, 7 anos, 8 anos, e aquilo eu já comecei a viver no milagre de Deus. Cada dia para mim era um milagre, sabe assim? Sabe você pegar e olhar, acordar e falar assim: mais um dia, graças a Deus. E quando eu olhava para aquele menino, eu queria aproveitar o máximo que eu pudesse. Eu cheirava aquele menino e eu abraçava, porque eu queria decorar na minha mente assim, porque eu tinha medo de um dia não ter. Eu queria saber que eu tinha feito o meu melhor. Eu queria que ele tivesse o tempo que Deus permitisse, mas que ele tivesse os melhores dias da vida dele. E assim a gente foi vivendo. E ele foi para a escola, ele tinha algumas limitações físicas, né? Então na escola eu acompanhava ele nas viagens, quando o pessoal ia viajar, e eu estava sempre ali junto. Então, eu era presente na vida dele 24 horas por dia, né? E todo dia eu olhava para ele e eu falava assim: o que, que eu posso fazer para o seu dia ficar mais feliz hoje? E olha que esse menino abusava de mim, né, Marcelo? Ele sabia, né? Ele brincava comigo. Eu falava: Bruno, você abusa da mãe. Ele falava: quem ama, abusa, né? Era a frase dele, né? E a gente, sabe, assim, eu trabalhando em casa, eu podia largar meu trabalho e ia passear, ia no parquinho, ia no shopping, a gente ia no cinema. Depois eu trabalhava. Assim, a vantagem de trabalhar em casa é bom por causa disso, né? E eu sei que Deus foi me sustentando, Deus foi me honrando e as coisas foram acontecendo. E ele fez 10, 11, 12, 13. Quando ele ia fazer 14 anos, me disseram lá, ele fazia um tratamento no Hospital de São Paulo, né? Que tinha que ser lá, Hospital de Coração lá. E eles disseram que na América Latina inteira não tinha ninguém, o diagnóstico dele, que ultrapassasse 14 anos. E o Bruno passou. E ele fez 14. E ele fez 15 Milagre. anos. Ele fez 15 anos. Ele fez 16, né? E ele tinha uma cirurgia muito grande para fazer, mas que de repente ia só prolongar um pouco mais a vida dele, né? Então a gente sabia que uma hora ou outra ia ter que fazer essa cirurgia, que ia ser complicado, né? Mas a gente nem ficava pensando nisso, não, sabe? Bruno, quando ele fez 14 anos, né? Eu lembro que eu tinha muito medo de 14 anos, porque sempre eles falavam para mim assim: olha, chegou até 14, né? Então eu imaginava assim: dia que o Bruno fizer 15 anos, eu quero dar uma festa, né? Uma festa muito grande, porque eu quero comemorar esse tempo, assim, com uma coisa muito especial. E eu lembro que na época ele disse eu falei para ele: Bruno, amanhã vai fazer uma festa. E ele disse assim para mim: ah, mãe, tô cansado. Ele não curtia muita festa, né? Ele não, ele achava que ele acho que já estava chegando naquela fase de adolescente, né? Que não tem muita paciência. Daí ainda eu disse que eu falei assim: Bruno, então a mãe teve uma ideia, né? Pensei assim, vou numa pousada, né, Marcele? Levo lá, vamos eu, meu marido, meu irmão, levo um bolinho e eu canto parabéns. Eu queria que fosse uma coisa especial, como ele não queria tal da festa. Eu só sei que, assim, olha como Deus tem, né? Como Deus sempre tem algo tão especial preparado. Eu sei que ele veio para mim, né? E disse assim para mim: mãe, eu já escolhi o hotel que eu quero ficar, passear. Na minha cabeça era uma pousadinha, né, segundo as minhas condições financeiras. Mas ele tinha, assim, uma certa inocência. Então ele pegou um computador dele, ele chegou para mim e apresenta no site com os hotéis mais caros e luxuosos de São Paulo. Você acredita? E ele veio para mim, eu lembro que eu fiquei tão frustrada, Marcelo, porque eu tava sem dinheiro, eu falei assim: como que eu vou atender a expectativa desse menino, né? E daí, olha,
como Deus faz as coisas. Eu peguei, fiz um e-mail e contei, mandei para esses links desses hotéis, contando para eles assim quanto era importante o aniversário do Bruno, quanto ele tinha chegado até aqui, quanto essa data era especial, né? E pedi lá um desconto. Eu só sei que depois que eu mandei o e-mail, eu fiquei pensando assim, nossa, que ingênua que eu fui, porque se eles me dessem um desconto, o valor era em dólar, mesmo a porcentagem de desconto, eu não ia dar conta para pagar. Passados alguns dias, o pessoal, 3 hotéis dessa lista dele, entraram em contato comigo, oferecendo assim uma estadia para ele, tudo de graça, que eles queriam assim fazer o aniversário de 15 anos dos sonhos deles, que ia ser uma alegria para eles participarem. Você imagina assim que eu acho que se eu ficasse contando os detalhes aqui, eu ia terminar com o nosso tempo da nossa live, né? Mas assim, o que eu quero dizer assim para vocês, o que Deus faz, né? O que Deus tem preparado para a gente. Na época eu imaginava assim, o que eu pensava era uma coisa assim simples e Deus já tinha uma coisa muito mais especial, né? Então você pode imaginar assim o quanto que esse menino teve uma vida proveitosa, né? Quanto Deus assim cuidou dos detalhes. E quando chegou e passou, né, esse tempo, e o Bruno fez 17 anos, e quando ele ia, pouco antes dele fazer 18 anos, em 2017, mais ou menos nessa época que nós estamos, ele foi para fazer uma cirurgia, que seria uma cirurgia para prolongar um pouco mais o tempo dele, para melhorar as condições dele, que ele estava um pouco cansado. E nós fomos para fazer, ele entrou para fazer essa cirurgia, e ele teve uma hemorragia muito complicada, sério, muito complicada. Eu lembro que quando a gente foi chamado lá, né, no dia, eles não tinham muita expectativa nele. E eu lembro que aquele dia eu fiquei no corredor esperando essa cirurgia acabar, e eu fiquei em oração. E eu experimentei, sabe, a paz que supera todo entendimento, né? Essa paz, assim, que Deus... Eu lembro que eu orava naquele corredor, mas eu não conseguia sentir medo, era como se eu estivesse no colo do Senhor. Deus foi me dando uma paz. Eu lembro que quando a médica abriu a porta para me dar a notícia, e eu falei para ela, eu já sei que tá tudo bem. E ela disse, sim, teu filho sobreviveu. E dali, dessa cirurgia, eu lembro que a gente estava no hotel, nós fomos pro quarto, e o Bruno estava animado, porque só que ele estava meio fraco, ele precisava comer, ele precisava se restabelecer para ele poder dar conta, né, que o pós-operatório é complicado. E para ele era muito ruim de comer, e para ele animar, ele gostava muito de jogar videogame, então daí a ideia que nós tivemos, ele estava muito animado, que ia lançar um jogo que ele queria muito, e ele estava esperando muito para jogar esse jogo. Aí o avô dele comprou a mídia do jogo, né? Pra ele ficar vendo a minha mídia. O jogo ia ser lançado dali um mês só, mas daí a gente pensou assim, ele vai ficar com a mídia na mão e vai ficar empolgado. E meu marido colocou uma televisão lá naquele quarto de hospital e arrumamos todo o espaço para ele jogar o videogame. E naqueles dias ele estava animado e a gente estava fazendo muitos planos. E ele queria comer sushi, porque ele amava comer sushi. Ele queria comer sushi, disse que estava com uma vontade de comer sushi naquele hospital. Você imagina assim, que dentro do hospital, peixe cru já não pode, né? Ainda mais tomando aquelas medicações. Então a médica falou assim, olha, impossível uma coisa dessa. E ele falava, ai mãe, mas eu tô com tanta vontade de comer sushi. E, colocamos aquela TV para esperar. Mas assim, naqueles dias, ele começou a passar mal. Ele começou a passar mal e descobriram que ele tinha pego uma bactéria hospitalar muito complicada. E a coisa foi complicando e ele foi parar na UTI de novo. E o estado dele ficou tão complicado que ele teve que ser entubado de novo. E já fazia um mês que eu estava lá no hospital, e naquela noite eu fui dormir num lugar que a gente tinha alugado ali perto, só para poder descansar. Meu marido quis trocar comigo. Foi a única noite que eu saí dali do hospital. E aquela noite foi a única noite que eu consegui jejuar. E eu entrei em oração a noite inteira, mas eu não consegui descansar longe do hospital, eu não consegui, né? Mas daquela manhã, quando eu cheguei naquele hospital,
meu marido tinha sido chamado numa salinha e, e eles queriam que eu assinasse uns papéis para saber o que ia fazer com o corpo, porque eles acharam que já estava começando a entrar em falência dos órgãos e que era questão de horas. E aquilo, Marcele, eu pedi para ir ficar lá com ele, né? E que eu estava pronta, assim, eu sou uma pessoa tão grata, eu sabia tudo que Deus tinha feito para mim. Mas que eu queria orar, eu ia orar até o final, eu queria estar ali junto. E eu entrei naquela sala e aquele meu filho já estava ali com o corpo todo inchado, aquele barulho da UTI, sabe? Os órgãos já estavam quase tudo paralisando. E tinha algumas médicas que ficaram, a parede era de vidro, elas ficaram me observando, acho que elas estavam preocupadas comigo. Eu acho que foi ali, naquele momento, que eu consegui entender qual que era a diferença de uma oração, de um clamor. Eu acho que quando a gente clama, acho que aquilo vem das entranhas da gente, né? E eu fiquei lá um tempo, porque eu acho que eu chorei, as minhas lágrimas molharam ele. E, e eu chorei, e eu cantei, e eu conversei com ele, e eu falei para Deus, oh Deus, se eu tô pronta para entregar, porque eu sou grata, porque eu sei que tudo que eu vivi até aqui, que o Senhor sempre esteve comigo, o Senhor está aqui comigo. Eu tô pronta para entregar, mas eu queria pedir só um pouquinho mais, eu queria um pouquinho mais de tempo, porque ali na minha frente estava aquela televisão, aquela mídia com videogame, e eu fiquei lembrando que ele não tinha jogado o jogo dele, ele não tinha comido sushi, que ele pediu tanto para mim. E eu fui sempre aquela mãe que fez todas as vontades deles e tinha ficado isso para trás. E eu acho que Deus sabia o quanto era importante isso para mim. Deus é um Deus de detalhes, ele preocupa com os detalhes. E eu orando, e de repente começou a dar um sinalzinho na máquina, e começou a responder, a pressão foi melhorando, e uma médica lá de fora gritou assim, olha, eu não sei o que está acontecendo aí, mas... E começou a aumentar as doses, e ligou um aparelho no rim dele, para ver se voltava a funcionar. E de repente, Marcelo, as coisas começaram a voltar, E ali eu experimentei, assim, o sobrenatural de Deus. Eu vi o agir de Deus, assim, ali, sabe, assim, coisas que a gente ouvia de falar, eu estava vendo acontecer na minha frente. E eu saí dali com uma alegria, assim, e eles pediram para me sair, que eles tinham que fazer os procedimentos. E dali, 15 dias depois desse dia, o jogo que ele queria estava sendo lançado, Marcelo. E o Bruno estava jogando no quarto o jogo que ele queria tanto. E a médica disse assim, olha, diante disso, libera o sushi para esse menino no quarto, vai lá no restaurante e compra, porque a gente... eles não tiveram explicação, sabe? E a gente foi feliz, eu fiquei 5 meses lá naquela UTI. E às vezes as pessoas perguntam, mas como que você está aguentando tudo isso? Deus estava ali comigo, estava cuidando de mim, a gente foi feliz ali, porque eu aprendi a aproveitar cada dia como se fosse um milagre. E em setembro, dia 14 de setembro, o Bruno teve uma parada cardíaca e ele foi morar no céu. E eu entendi que era a hora. Ele tinha cumprido o legado dele. E eu experimentei a maior dor que eu acho que pode existir. E eu lembro que quando eu voltei para minha casa, eu precisava voltar aqui no meu ateliê, eu precisava começar a trabalhar de novo, e eu não sabia fazer isso, sabe assim, porque ele era uma sombra, e onde eu estava, e eu tinha que começar minha vida depois de 18 anos, tendo a minha sombra ali 24 horas por dia, eu tinha que aprender a começar de novo sozinha.
E eu lembro que quando eu sentei, eu senti que eu não ia aguentar mais. Deus falou para mim, né? Trazei à memória tudo aquilo que te dá esperança, não é? E eu creio, a minha esperança é do reencontro. E eu comecei a trazer à minha memória todas as coisas que Deus tinha feito na minha vida, tantas e tantas bênçãos, e isso fez com que o meu coração enchesse de gratidão. E a gratidão, ela sobressai sobre a dor, não é? A gente consegue focar naquilo que a gente quer que cresce, não é? Então eu não foquei, mas não focava na minha dor. Eu consegui, sabe, eu toda vez que eu tinha vontade de chorar, eu agradecia para Deus. Eu disse, olha Deus, obrigado que o Senhor me escolheu, obrigado que eu nem sei como, mas eu sei que o Senhor vai dar conta, que o Senhor vai me sustentar. E assim ele foi fazendo. Assim eu fui aprendendo a viver também um dia de cada vez o meu luto, a minha dor. Assim eu fui estabelecendo a minha intimidade com Deus. Porque às vezes na hora que a gente, na hora da dor, da gente, uma dor destrói, a gente, uma dor transforma a gente, né? E é uma escolha, e eu escolhi ser transformada pela minha dor. Eu escolhi, assim, dar um novo propósito para minha vida. Então, quando eu venho aqui no meu ateliê, hoje eu faço as bonecas reborns e eu ensino mulheres a fazer bebês reborns também, porque eu acredito nesse trabalho que é feito em casa. Eu acho que a mulher tem que curtir os filhos, né? Eu acho que tem que curtir o tempo, porque o tempo vai passar. Ou a gente não sabe o dia de amanhã. Eu lembro que nesse período todo da vida do Bruno, quantas e quantas pessoas que se foram, assim, às vezes de um acidente, às vezes de uma doença, assim, que não estava esperando, e a que ficou não soube aproveitar a companhia, né, Marcelo? Eu acho, assim, que eu aprendi tanto, assim, que o que a gente tem é o hoje. O amanhã não me pertence, o amanhã pertence a Deus. E a gente tem que aproveitar o tempo com alegria, com gratidão, né? Às vezes eu vejo hoje tantas e tantas pessoas, né, tão preocupadas aí com essa pandemia. E é complicado mesmo, mas a gente não tem que focar, né? Talvez a gente não tenha que focar na dificuldade do momento, mas a gente tem que focar na grandeza de Deus, né? Porque eu acho que quando a gente foca naquilo que Deus é, naquilo que Deus faz, né? A vida da gente fica tão mais leve, né? E é possível a gente ter dias felizes, sim, mesmo vivendo no caos, mesmo vivendo. Eu acho que o motivo da alegria da gente, o motivo do propósito da gente tem que estar em Deus. Então, Deus tem me honrado, Deus tem me dado paz, Deus restaurado os meus sonhos, restaurado a minha alegria, e Deus é fiel. Acho que, né, hoje, quando eu falo com as mulheres, eu, assim, de trabalhar, às vezes as pessoas colocam assim, fica preocupado com tanta bobeira, né, mas sério. Às vezes coisas que são passageiras, que dali a pouco não vai fazer mais sentido. Então, assim, eu acho que eu honrar a memória do meu filho é eu ser uma mulher com o coração grato, né? E, e eu sou muito feliz, apesar da dor, apesar de que não é fácil, mas eu sou grata para Deus. Deus me escolheu, né? Deus me deu esse presente. E hoje eu tenho um filho, o Lucas, é um menino tão lindo, né? Um menino tão especial. Acho que Deus sempre cuida da gente, né? Então, assim, Marcele, eu acho que não é fácil, mas é possível, não é? É verdade. Porque Deus, quando a gente tem Deus, né? Queria que você comentasse um pouquinho quando você me contou sobre as suas vizinhas, a reação delas, que elas ficavam na expectativa após a morte do Bruno. Você sabe que Ia ser sua reação. eu escutei, isso eu comentei com você, né? Eu lembro que eu encontrei, depois que passou, né? Um tempo, eu encontrei uma vizinha e ela disse para mim que ela tinha ido no velório do meu filho, porque ela queria, ela sabia que eu era uma pessoa cristã, ela sabia da minha vida, mas ela queria saber
qual que era a minha reação. Ela achou que eu ia estar desesperada, mas que quando ela chegou lá, ela me viu em oração e ela quis conhecer quem é esse Deus que faz tudo isso, que dá paz em meio à sua dor, né? E que te carrega no colo, e que te dá serenidade, que te fortalece. Quem é ele? Às vezes, talvez as pessoas, né, que a nossa vida, né, Marcele, tem que mostrar quem é ele, né? E o que ele é capaz de fazer. Amém. A gente vê muitos exemplos na Bíblia, né? Os heróis da fé, tudo que eles passaram e muitas vezes pensa que a gente não vai passar por essas dificuldades, problemas, por aflições. E assim, aquele dia que você compartilhou comigo o seu testemunho, eu fiquei muito impactada, compartilhei com o meu esposo, e aí a gente fica refletindo, sabe? Fica pensando, porque eu também, né, compartilhei contigo o meu testemunho, uma situação difícil que eu passei, e assim, diferente um pouco a situação, mas a dor, né, e a incerteza do amanhã foram semelhantes. Então, eu fiquei assim, bem impactada mesmo, e agora você contando novamente, assim, nossa, é impactante de novo, sabe? E glória a Deus pela sua vida, e eu compartilhei com as meninas aqui do blog que realmente você é um exemplo, né? Porque tantas mães têm passado por você passou, né? De uma doença incurável, de diagnósticos de médicos dizendo que não tem mais cura, não tem mais volta, ali com fé, né? Superando todos esses anos, dizendo que ele não ia passar de 3 anos, depois dizendo que impossível passar dos 14, viveu até quase 18. Então, realmente é Deus, é milagre, né? E o maior milagre está sendo agora você, né? Superando dia após dia esse luto, né? Que eu acho que é para sempre isso, que você vai ter que dia após dia, né? Se construir, entender esse propósito. E com certeza, hoje, para nós, espectadores que estamos aqui ouvindo o seu testemunho, é maravilhoso, assim, a sua trajetória como mãe, né? Querer fazer o melhor para ele, querer dar tudo, né? Dia após dia ali, fazendo o impossível muitas vezes, né? Indo atrás de lugares que você achava que era impossível, mas mesmo assim você foi, você buscou. Isso, então, é realmente admirável, assim, é maravilhoso isso. E queria que você aproveitasse e compartilhasse um pouquinho do seu trabalho, né? O que você faz, os seus cursos também, porque hoje você é uma empresária, né? Apesar de toda essa situação, no meio de tudo isso, Deus te deu uma arte, né? Deus te deu um dom que você descobriu e hoje você pode abençoar tantas mulheres. Você ensina dessa arte e elas podem ter renda também dentro de casa, assim como você tem, né? Então compartilhe um pouquinho com a gente do seu trabalho. Ah, eu sou suspeita para falar desse trabalho, né, Marcela? Eu sou apaixonada por arte, pelos bebês reborns. Eu acho assim que é um trabalho que a pessoa pode fazer em casa, que consegue, tem um lucro relativamente bem, porque assim, é um produto diferenciado, né? E é assim, os bebês reborns acabam levando alegria para as pessoas, né? E trabalha com o objeto de desejo das crianças. Então eu falo assim que quando eu vou entregar um bebê é uma alegria muito grande, que é assim, você vê aquela emoção, né? E você participa da vida das pessoas. Eu tenho conhecido pessoas maravilhosas e eu vejo que quando eu transformo a vida da pessoa que faz o curso e está trabalhando na casa, está ganhando seu dinheiro, nossa, isso para mim assim, olha, é um propósito realmente de vida. Então eu tenho um curso online e eu também eu estou fazendo um workshop gratuito. A partir de segunda-feira entra no ar a primeira aula. Se acaso vocês quiserem se inscreverem, na minha bio tem um link
Daí vocês me seguem na minha bio, tem um link, é só clicar lá e fazer a inscrição que é gratuito. Lá eu vou falar muito sobre o trabalho, sobre o processo de pintura, quanto a pessoa consegue ter de lucro, quanto tempo demora, que material a pessoa precisa para começar, né? Então é um trabalho maravilhoso. Sem contar que é uma terapia, né, Marcele? Trabalho, você ocupa a mão, a mente fica tranquila e é uma coisa muito boa. A gente poder trabalhar no horário que a gente quer, né? E se você, principalmente quem tem filho pequeno, que a gente sabe que né? Que você parar para dar atenção e tem que parar mesmo, que eu acho que é uma das principais coisas, né? Você poder daí você tem teu tempo para cuidar também mais de você. Tem tempo até para tomar cafezinho com as amigas, porque a gente vai contornando os horários aqui, né? Mas é muito bom. Eu acho assim que tem feito diferença na vida de muitas pessoas. Então vocês entram lá, me seguem, entram lá na bio, no meu Insta, tem um link lá. E eu mando o link para vocês, que segunda-feira vai ser muito legal esse workshop que eu estou preparando gratuito. Estou trabalhando bastante, fazendo tudo com muito amor, com muito carinho, né? Para poder realmente fazer diferença na vida de muitas e muitas mulheres. O pessoal está perguntando o nome do seu Instagram, que tem o link. Olha, eu tenho dois Instagram. Tem esse, né? Eu acho que esse aqui eu até coloquei no link também, mas está Fazendo Bebês Reborns. Fazendo Bebês Reborns, @ Fazendo Bebês Reborns. E nesse Instagram que eu tô fazendo com você também, se quiser pode mandar mensagem para mim lá no direct, que eu mando o link. Me segue e que eu mando o link que eu já deixo a inscrição toda certinha. É muito legal, né? Porque é nesse tempo aí que muitas pessoas estão desempregadas, muitas pessoas estão em casa, pode ser uma oportunidade de uma renda extra, né? Quem sabe ela Sim. descobre também algum dom escondido aí, né? Não, e é uma delícia de fazer. A gente pega a matéria-prima e quando a gente transforma num bebezinho, assim, gosta de. Ai, eu falo que eu fico tanto tempo trabalhando, às vezes, fico trabalhando na peça, que a hora que eu vou entregar para o cliente, eu já meio que me apeguei, né? Mas é muito bom. Já fazem 10 anos que eu trabalho só fazendo os bebês reborns. Que lindo. Então vocês me seguem lá, tá? Fazendo Bebês Reborns. Eles vão me achar e eu sempre faço live ensinando, tenho muito conteúdo gratuito também. Nós temos um pouquinho de tempo ainda. Não sei se tem alguém que de repente tem alguma pergunta para fazer para a Eliane com relação ao testemunho dela, o que ela passou, com relação ao trabalho, os bebês reborn que ela faz. Fique à vontade, agora é o momento de a gente responder as perguntas de vocês, as dúvidas. E aí nós encerramos após as perguntas. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Riborgues. Como que escreve Riborg? Fazendo Bebês Reborns. Reborn. Reborn. É lindo, né? Realista, você vê os nenezinhos, parecem reais, né? De verdade mesmo. E lá no seu Instagram tem uma foto mais linda que a outra. Eu fico curtindo, assim, tem uns, parece que é foto de neném real. Mas a gente procura, assim, para dar cada vez mais e mais realismo, né? Para ficar bem parecido com o bebê de verdade. Então, às vezes as pessoas querem que faça a característica da família, às vezes mandam foto para poder fazer igual ao filho, né? Então é um trabalho assim que agora com a internet, né, Marcele, ficou muito fácil da pessoa aprender e vender também, né? A internet possibilitou a gente conseguir assim chegar até as pessoas. Então é uma coisa muito legal. Eu comecei, eu fazia muito artesanato no começo. No começo eu comecei a fazer artesanato logo que eu comecei, eu tive todo esse problema. Para distrair a mente. Então eu fazia muito assim, biscuit, madeira, mas muitas vezes eu tinha muito trabalho e tinha pouco retorno financeiro. E depois que eu conheci a arte reborn, eu fui me aprimorando e eu fiz muitos e muitos cursos para mim poder chegar até a minha técnica atual.
Mas agora sim, eu consegui sintetizar tudo isso num curso online, num passo a passo muito fácil, sabe? Que mesmo qualquer pessoa que nunca fez um trabalho manual, eu garanto que uma semana ela consegue ter um trabalho desse com resultado. Olha que legal. É, Para escrever porque hora da... muitas pessoas acabam assim, elas. Deixa eu pegar um bebezinho, aqui, ó, pegar um nenezinho aqui, ó. Ah, meu Deus. Tem um menininho aqui. Muitas pessoas, elas acham assim, ai, precisa ter dom para fazer as bebês, né? Mas, na verdade, tem uma técnica certa, né, Marcele? Ninguém nasceu sabendo, existe todo um passo a passo. Então, eu fico muito feliz, assim, de quando eu vejo a pessoa, porque é uma satisfação muito grande a gente, a hora que a gente consegue terminar esse trabalho, saber que você fez com as suas próprias mãos. Então, assim, tem alunas minhas que têm experimentado, assim, essa alegria de conseguir dar conta, de ter aquela, assim, aquele orgulho de si mesmo, de falar, olha, foi eu que fiz. Aí, Olha só, então, coloca eu a câmera pra gente ver o rostinho. Oh, meu Deus. E quem que é e o o público, Eliane? Quem que compra de você? Assim, são lojas ou são clientes físicos? É Existe mais... vários públicos. É. Por exemplo, existe muitas, hoje em dia, muitas crianças que querem para brincar, né? Às vezes a mãe tem um filho e sabe, os ciúmes do bebezinho, do irmãozinho, sempre. Isso aqui é muito bom, né? Que existe. Tem Sim. senhoras, Marcelo, tem muitos adultos que colecionam. Muitas e muitas senhoras que talvez não tiveram possibilidade de ter boneca quando era criança, acho que a criança que mora dentro da gente nunca acaba, né? Então, assim, tem muitas senhoras colecionadoras. Eles usam para teatro, para encenar, né? Porque não pode usar uma criança de verdade, é usado. Usa para vitrine de loja de bebê, de roupa de criança, é uma coisa que chama super atenção. Então, tem várias e várias finalidades. Ó, E o bom da técnica Reborn é que você pode pegar uma boneca dessas bonecas comuns e pode restaurar ela aplicando a pintura da arte reborn. Então dá para transformar, sabe? Pegar uma boneca comum e usar a técnica e transformar. É muito, muito legal, eu assim, tô até que perguntando a média de valores, assim. Você tem uma média de tanto a tanto? Porque eu sei, né? na Muito um bebê reborn na faixa, tipo assim, existe hoje no mercado, como em tudo, né, Marcele? Tem uma pirataria, um pessoal que traz os negócios da China e fala que é bebê reborn, não tem nada a ver com material original. Eu trabalho com material original, na faixa de 1.300 e pouco para cima. Vai depender do que for usado na boneca, né? Na faixa de 1.300, 1.200, vai até que existe assim, dá para mim colocar batimento cardíaco no bebê, dá para colocar colocar um olho de prótese, assim, existe materiais que vão dando mais realismo ainda, só que acaba ficando mais caro, né? Porque é um material importado, vem de fora. É um cabelinho que ele é implantado fio por fio. Por isso nossa. que é uma terapia, né? Mas é muito bom. Você imagina assim, se você vai pegando aquela matéria, a hora que o bebê vai, a gente fala vai nascendo, né? A hora que o bebê vai nascendo, literalmente é um nascimento. Porque a hora que fica pronto, você coloca a fralda, coloca a roupinha, é uma delícia, né, de fazer. Eu falo que é uma terapia. É uma terapia. Então, ó, tem muita gente que tem, às vezes, esses dias eu estava com uma aluna minha, ela entrou para ser aluna para aprender porque ela estava com depressão, ficava muito tempo sozinha. E acho que a pessoa fica sem ocupação, né? Ela começa a ficar pensando em coisa que não precisa ficar pensando, né? E acaba a ansiedade, a depressão é uma coisa fácil de vir, né? E para ela foi assim, indicação médica, ela fazer um trabalho manual. E ela veio procurar e você imagina assim que resultados maravilhosos que teve. Ela disse assim que a vida dela realmente foi transformada. E para mim não tem alegria maior de ouvir isso, né? Assim de poder, né, ver através desse meu trabalho, poder impactar outras pessoas também. Com certeza. Então, se tiver, Ter é uma terapia, né?
Sim, então existe de pé. Tem gente que vai querer aprender a fazer os bebês para vender e para ganhar dinheiro. Outras pessoas, talvez, é para fazer uma terapia, né? Para poder. Tem gente que quer aprender para quê? Para fazer restaurar a boneca antiga e fazer a alegria de tantas crianças aí carentes, não é? Então, assim, de qualquer jeito é válido, né? Eu falo que e conhecimento é uma coisa que ninguém tira de você. Pode vir crise, pode sair crise, mas aquilo que você aprender é teu, né? E uma hora ou outra pode virar um negócio e pode, né, dar muito certo, não é? É verdade, é verdade. Olha, Eliane, foi uma honra mesmo. Te agradeço. Muito obrigada pelo seu tempo, por compartilhar o teu testemunho conosco. E eu escrevi até lá no meu Instagram também, assim, que para mim é de verdade uma honra compartilhar histórias de mulheres fortes como você, que passaram por tudo que passaram, por momentos difíceis e permaneceram em fé. Porque quando a gente passa uma situação difícil, é bem isso que você comentou das suas vizinhas, que eu falei que foi uma das coisas que me deixou marcada. As pessoas que estão à volta de nós vão ficar olhando para nós para entender qual vai ser a nossa reação diante da nossa dificuldade. Porque a gente fala tanto de Deus, a gente fala tanto que a gente crê em Deus, que a gente tem fé. E quando a gente passa por uma dificuldade, qual vai ser a nossa reação? Né? Qual vai ser a nossa atitude? Qual vai ser o nosso posicionamento? E ver o seu posicionamento, assim, que você teve até o final, né? Dia após dia, acreditando naquilo, né? Acreditando no seu filho e sabendo que ele era um milagre, era um presente que Deus permitiu você ver durante esses 18 anos, quase 18 anos, né? Então, realmente, assim, é uma honra para mim podendo contar a sua história aqui no nosso Instagram. E louvo a Deus mesmo pela sua vida, pela sua família. Que Deus abençoe ainda mais vocês. E muito obrigada a todas também que estiveram aqui com a gente assistindo. Qualquer dúvida com relação aos bebês, entre em contato com a Eliane. E muito obrigada mesmo pelo tempo de cada um. Espero que vocês tenham sido edificados aí por esse texto, impactados como eu fui. E se você conhece alguém, né, uma mãe que passa por algum problema, alguma dificuldade com o filho, uma doença, né, que foi diagnosticada pelos médicos, incurável, compartilhe esse testemunho que com certeza vai edificar. Nós vamos deixar a live salva, depois vai colocar lá no nosso YouTube para que mais mulheres tenham acesso a esse testemunho maravilhoso da Eliane e com certeza inspire outras mulheres a, no meio da crise, buscar uma oportunidade como você buscou, né? No meio da sua crise, ali no meio da sua luta, você encontrou algo extra renda para sua casa e ao mesmo tempo também pudesse te ajudar como uma terapia, né? E te agradeço novamente, viu, Eliane? Muito obrigada mesmo. E que Deus abençoe você e a todos que estamos assistindo. Você quer dar uma palavra final aí para nós? Ah, eu que quero agradecer a oportunidade de estar aqui contando a minha história, né? E que Deus abençoe a cada uma de vocês e que a gente nunca esqueça, né? Que por qualquer coisa que possa acontecer, Ele é muito maior que isso, né? E Deus, ele vai estar ali, ele nunca vai dar nada que a gente não consiga suportar, né? E depois que a gente consegue se levantar, ele transforma. E a gente começa a ver a vida de uma maneira diferente, os problemas acabam não sendo tão grandes assim, né? Porque a gente começa a ver a grandeza de quem ele é. Muito obrigada, Marcele. Amém. Beijo, Eliane. Deus abençoe a todas. Deus abençoe a todo mundo. Tchau, tchau. Tá.